Um experimentador tentou oxidar zinco, Zn, com peróxido de hidrogênio, H2O2, em meio ácido. Para isso, adicionou-se ao zinco uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio em excesso e, inadvertidamente, utilizou ácido iodídrico, HI aquoso, para acidular o meio. Para sua surpresa, obteve vários produtos. Letra A. Escreva as equações químicas balanceadas que representam as reações de oxirredução ocorridas no experimento, incluindo a que representa a decomposição do peróxido de hidrogênio pela ação catalítica do metal. Então, já vou começar com aquela equação mais fácil de fazer na letra A, que é a decomposição do peróxido de hidrogênio pela ação catalítica do metal. Bom, então peróxido de hidrogênio é uma solução aquosa de H2O2. Vamos colocar aqui zinco sobre a seta para indicar essa tal ação catalítica do metal. No nosso caso, o único metal que tem é o zinco. Isso vai decompor o peróxido de hidrogênio em água e meio mol de oxigênio gasoso, o que justificaria aquele borbulhamento típico de quando se usa peróxido de hidrogênio em algum machucado. Só que lá a catálise é pela catalase e não pelo zinco metálico. Bom, agora, para a gente obter as outras semi-equações, a gente tem que olhar para a descrição de 5 semi-equações que ele deu aqui, para a gente poder articular quais delas vão representar a ocorrência de uma reação. Vamos ver? Primeira, peróxido de hidrogênio em meio ácido dando água. Então, vamos lá. A primeira delas que apareceu é essa. Ó. Peróxido de hidrogênio, H2O2. Eu só não vou colocar o estado físico para a gente ganhar um pouco de tempo, mas nas provas, quando forem fazer, não deixem de colocar o estado físico. Meio ácido, precisa de H+. Reparem que esses dados são para os potenciais de redução. Então, todas essas semi-equações são para as espécies que transformam-se ganhando elétron. Isso vai formar água. E o potencial para isso, segundo consta aqui, é um potencial padrão. Então, bolinha aqui em cima do E, mais 1,78 volts. Tá aí. O que nós vamos fazer agora? Balancear essa semi-equação. Para isso, a gente tem que perceber o seguinte. Eu tenho 2 Os no reagente e 1 no produto. Então, vou botar um 2 aqui. Com isso, o número de hidrogênios cresce para 4. Aqui eu já tenho 2. Vou colocar um 2 aqui. E com 2 cargas positivas, o produto é todo neutro. Os reagentes somados também têm que ter carga total 0. Então, isso aqui é mais 2. Aqui eu vou colocar um 2 para ficar com 2 cargas negativas. Somando, vai dar 0. A 1 é isso. Faço o mesmo na 2. A 2 fala que é oxigênio em meio ácido, O2 mais H+, dando peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Potencial, segundo o que ele forneceu, vai ser 0,70 volts. E se é redução, vai ganhar elétrons. Bom, 2 oxigênios para cada lado, mas eu tenho 2 hidrogênios no produto e 1 no reagente. Vou colocar um 2 aqui. E para que a carga total dê 0, já que o produto tem carga 0, coloco um 2 aqui, 2 negativas com mais 2 positivas também zera a carga dos reagentes. A 2 é isso. A 3. Iodo dando iodeto. Iodo. E 2 dando iodeto, que é o I-. Potencial para isso, mais 0,54 volts. Depois, a gente vai balancear, não esquecendo que se é uma redução, os reagentes vão ganhar elétrons. E 2 iodos no reagente, 1 só no produto, eu vou colocar um 2 aqui. Com 2 cargas negativas no produto, o meu reagente também tem que ter 2 negativas, e por isso um 2 aqui. Equação 3 pronta. Vamos para 4.
A4. Nós temos H+, dando hidrogênio gasoso. Então, nós temos H+. Lembra que é uma redução, vai ganhar elétrons. Vai virar H2 gasoso. Potencial padrão de redução é 0. E aí, nós vamos balancear. 2 na frente do H+, para ficar 2 hidrogênios para cada lado da equação. E 2 elétrons para que a carga total dê 0. E, por fim, o 5. Que nós temos zinco 2+, dando zinco metálico. Então, zinco 2+. Vai ganhar um número X de elétrons para virar zinco. O potencial padrão para isso é de menos 0,76 volts. E nesse processo, eu coloco um 2 aqui na frente dos elétrons para que o total de cargas positivas e negativas se anule. Bom, essas são as semi-equações que eu tenho para pensar no que pode estar acontecendo quando eu junto zinco 0 com peróxido de hidrogênio em meio ácido e você confundiu e colocou iodeto, ou melhor, ácido iodídrico que libera H+ e I-. Bom, nesse sistema o que importa para nós é o I-, porque o H+ já tinha no meio, ele só aumentou a concentração de H+. Então, olha o que nós temos que pensar. Quais são as espécies que nós temos no início? Nós temos o zinco, nós temos o peróxido de hidrogênio, nós temos o meio ácido e nós temos o iodeto. Então, o que nós temos são essas espécies aqui. É o que dá para colocar para reagir. E aí, olha o que nós vamos fazer. Vamos pensar no seguinte. Se o zinco reagir, ele vai reagir como mostra a equação número 5, só que no sentido inverso, que seria zinco virando zinco 2+, mais 2 elétrons. Por que ele não reage do jeito que está escrito aqui? Porque nós não temos zinco 2+. O que a gente tem no meio é zinco 0. Não dá para pensar na reação do zinco 2+ se não existe zinco 2+ no meio. Eu tenho que pensar na reação daquilo que existe no meio, que é o zinco 0. Essas reações elas podem ser pensadas tanto do jeito que estão escritas, quanto no sentido inverso. E isso vai depender do sistema inicial. Potencial para isso, quando isso inverte, passa a ser um potencial de oxidação, e igual a mais 0,76 volts. O peróxido de hidrogênio, segundo mostra a equação 1, reage com 2 mols de H+, ou seja, meio ácido, ganhando 2 elétrons, e vira 2H2O. Potencial disso é potencial de redução, igual a mais 1,78 volts. E depois nós temos o I-, que se reagir vai ser como mostra a equação 3, porém no sentido contrário. 2I-, dando I2 mais 2 elétrons. E para isso, ao ter invertido a equação do iodo, o potencial que era de redução passa a ser de oxidação e igual a menos 0,54 volts. Bom, essas são as nossas hipóteses. Nós temos uma espécie que reduz e duas que oxida. E nós sabemos que, para que ocorra uma reação, é necessário que haja o que a gente chama de um par redox. O que seria um par redox? É uma espécie oxidando e outra reduzindo. E isso só vai acontecer se o meu par redox apresentar um ΔE positivo, porque do jeito que está, eu não tenho fornecimento de corrente elétrica, então só vai acontecer aquelas transformações que forem espontâneas. E aí nós vamos ter que estudar cada par redox que nós temos ali. Bom, o primeiro par redox que a gente tem aqui que pode acontecer é a redução da água oxigenada e a oxidação do zinco. Esse par redox, o ΔE é positivo. Então essa reação vai acontecer com certeza. Além dessa,
eu tenho a redução do peróxido de hidrogênio e a oxidação do I-. Quando eu somo esses dois, o ΔE também é positivo. Isso vai acontecer com certeza absoluta. Então, na hora que eu somar a primeira com a segunda, a reação que eu vou obter, eu vou colocar ela aqui do lado, vai ser a seguinte. Zinco mais H2O2 mais 2 H+, dando zinco 2+, mais 2H2O. E o ΔE desse primeiro par redox é somar esses dois valores, o que dá 2,54 volts positivo. Depois a gente soma a segunda com a terceira. E aí nós vamos ter peróxido de hidrogênio mais 2H+, mais 2I-, dando I2 mais 2H2O. E o potencial é de 1,78 menos 0,54. Esse segundo DDP, ou essa segunda DDP, essa segunda diferença de potencial, é de 1,24 volts. Bom, outra possibilidade que a gente tem e que não está aqui claramente previsto é porque você tem um processo que pode acontecer em um sistema aberto. Então, a gente pode ter também a presença de O2 gasoso. E para isso, a gente tem que testar o seguinte. Tendo O2, a gente poderia regenerar o peróxido de hidrogênio. Não só porque o sistema está aberto, mas também porque a decomposição do peróxido de hidrogênio formando O2. Então, o meio vai ter o tempo todo O2. O2, segundo a gente mostra na equação 2, ele está sofrendo redução. Então, nós também vamos ter que pensar nos pares redox que podem ser formados com ele. Por exemplo, quando ele reduz e o zinco oxida. Ou quando ele reduz e o iodeto oxida. Na hora que a gente somar essas duas semi-equações, a gente vai obter coisas como a que eu vou mostrar aqui, ó. O2 mais 2H+, mais zinco, dando H2O2 mais zinco 2+. E esse ΔE 3 vai dar 0,76 mais 0,70, o que dá 1,46 volts. E agora, a equação 2 com a oxidação do iodeto vai ser O2 mais 2H+, mais iodeto, dando H2O2 mais I2. Isso é possível, porque na hora que a gente somar os potenciais, a gente percebe que o valor será maior do que zero, que é 0,70 menos 0,54 é o que vai dar mais 0,16 volts. E uma outra equação também que a gente pode encontrar aqui seria aquela devido à redução do H+, do meio ácido, com aquela devido à oxidação do zinco. Seria juntar a equação 4 com a equação de oxidação do zinco. Isso porque o potencial de oxidação do zinco é positivo e o do H+ é zero. Somados, isso vai dar maior do que zero. Então, na hora que a gente somar isso, isso vai dar o seguinte. 2H+, mais zinco, dando zinco 2+, mais H2. E o ΔE, que eu vou chamar de 5, que é o quinto par redox, que dá para ver aqui, vai ser 0
mais 0,76, o que vai dar 0,76 volts. E a letra B? Isso só para a letra A. A letra B diz o seguinte: poderá ocorrer reação entre peróxido de hidrogênio e ácido iodídrico? Justifique sua resposta utilizando semi-equações. Bom, peróxido de hidrogênio ele reage na presença de H+. Quem forneceria isso? O próprio ácido iodídrico. E o ácido iodídrico também ia liberar I-. O I- sofreria oxidação, como a gente mostrou nessa equação, a última de vermelho. E o peróxido de hidrogênio sofreria redução. Eles teriam a capacidade de formar um par redox, peróxido de hidrogênio reduzindo e menos oxidando, e a soma dos potenciais dá um valor de ΔE maior do que zero. Então, é possível sim que haja uma reação entre essas duas espécies descritas na letra B. E essa reação ela já está representada pela gente na letra A. O peróxido de hidrogênio, com os H+ liberados pelo ácido iodídrico, consome 2 mols de ânions iodeto, formando I2 mais água, e o ΔE 1,24 positivo. Então essa é a nossa questão.